Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu estou com Daniela Godoy, nutricionista formada em 2004 em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2008, fez mestrado em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Daniela, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter essa conversa com você. É um prazer, é um prazer. Então, Daniela, eu estava vendo o seu vídeo inicial, né, de quem você era, e eu achei muito interessante sua história. Você se formou na Federal de Belo Horizonte, Ouro e Preto. fez seu mestrado e doutorado, na USP. Depois você foi trabalhar com uma empresa que o foco era dieta cetogênica e achava que eles eram charlatões. Você pode me falar um pouquinho sobre essa história e falar para todo mundo que está vendo aqui? Na verdade, eu fui convidada por uma amiga, aliás, uma amiga me falou: "Olha, tem uma amiga minha que tem uma empresa de dieta cetogênica comercial e ela precisa de uma nutricionista com formação acadêmica para ser consultora científica, para poder, né, apresentar a dieta para os médicos, para quem vai prescrever". E na época eu falei: esse negócio não está me cheirando bem. Como assim dieta cetogênica comercial? Tá bom, né, eu falei: eu tinha acabado de casar, eu me casei, mudei de Ribeirão para o Rio de Janeiro, estava morando no Rio de Janeiro, estava trabalhando, falei: vamos ver o que que é". Estava grávida de 7 meses do meu filho, então assim: vamos ver o que que é". E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a estudar. Então eu fui, conheci a empresa, conheci a proposta, conheci o protocolo que era aplicado, vi os resultados, e eu falei: "Olha, eu vou estudar". E comecei, fiquei, assim, umas 2 semanas lendo artigo, estudando, e eu descobri que existia muito mais evidência do que eu, na minha inocência de uspiana, achava sabia que existia, né, porque a gente dentro da USP, às vezes, a gente acha que a gente está tendo todo o acesso, que a gente sabe muito, mas existe um mundo além daquilo ali, né, lá é muito bom, mas existe um pouco mais que às vezes a gente não tem contato. Então, num primeiro momento eu achei que aquilo não era legal, eu falei: "Isso está estranho, está me soando mal, mas vamos conhecer". Depois que eu fui estudar e que eu vi a quantidade de evidência que tinha, o quanto a dieta cetogênica já era conhecida na epilepsia, né, para tratamento da epilepsia refratária em crianças, né, eu falei: "Gente, legal, vou trabalhar". E comecei a trabalhar nessa empresa. Foi quando eu aprofundei cada vez mais os meus estudos na dieta cetogênica, nas dietas de baixo carboidrato, né, e hoje, eu trabalho praticamente só com isso. E antes de você entrar nessa empresa, você já tinha ouvido falar da dieta cetogênica ou foi a primeira vez que você ouviu falar, foi antes de você entrar na empresa, logo antes? Foi um pouco antes, alguns meses antes, meu marido me mandou uma reportagem falando: "Olha", a mãe dele tem Alzheimer, né, então ele falou assim: "Olha, eles estão usando a dieta cetogênica para tratamento de Alzheimer". E na época eu falei: "Olha, nunca ouvi falar, se fosse coisa boa, eu já tinha escutado falar lá na USP, né, nunca ouvi falar, acho que esse negócio não vale a pena". Dei uma olhadinha, eu falei assim: "Como assim comer sem arroz, sem feijão, sem fruta, né, comer carne e gordura? Esse negócio não dá certo não, não é legal, não deve ser bom para a saúde, não vale a pena". Então fui bem preconceituosa e acabei, só lendo por cima, mas não aprofundando. Interessante demais. E eu não queria entrar em vários becos diferentes, mas você comentou do Alzheimer e aí surgiu essa dúvida. A dieta cetogênica, eu já li que pode ser usado sim para ajudar no Alzheimer. Você viu que sua sogra conseguiu ser ajudada com Alzheimer? Então, a minha sogra, ela não tinha só Alzheimer, ela tinha uma, eh, demência vascular. O que que acontecia? Ela tinha uma fragilidade capilar e ela perdia neurônios quando ela tinha pequenos microderrames. Então isso necrosava a área, então ela tinha uma perda, né, que não era reversível. Algumas funções, como as motoras, principalmente, que ela já não estava andando muito, ela já não conseguia comer sozinha. Quando ela foi, eu levei ela para minha casa para cuidar dela e ela melhorou. Então, muita coisa ela melhorou, só que ela não melhorou o suficiente. Então, eu chamei uma
geriatra na época, e aí ela acabou fazendo o diagnóstico correto e por isso a gente não teve tanta melhora. Mas, paralelamente, eu tratei vários pacientes com a doutora Janaína Konen, que é uma endocrinologista de Belo Horizonte. A gente fazia o tratamento metabólico do Alzheimer. A gente ainda faz, tem alguns pacientes, não é o nosso foco mais, mas a gente tratou muitos pacientes com Alzheimer e a gente teve melhoras incríveis. A gente teve um paciente que ele já não falava direito, né? Ele já não tinha resposta. E quando ele fez o tratamento, ele é químico e a filha dele também é química, da UFMG, inclusive. E ele falava, eles começavam a conversar, e ela gravou ele falando de reação de precipitação. Então, assim, ele melhorou muito, muito, mas acabou falecendo por outros motivos. E a gente viu assim que o tratamento realmente ele é muito bacana, principalmente para quem está no início, para quem, né, ainda tem aí neurônios que estão em stand-by, porque no Alzheimer a gente tem aqueles neurônios que já morreram, aqueles neurônios que estão sem energia, não estão conseguindo obter energia, né? Então, quando você muda da dieta tradicional, que ele vai obter energia a partir da glicose, mas ele tem resistência insulínica central, e você passa por uma dieta cetogênica, ele vive novamente, ele começa a funcionar, porque ele estava ali em stand-by quase morrendo, entendeu? Então, você tem uma melhora quando a gente pega esses quadros mais iniciais. Então, tem um resultado muito bacana. E para prevenção também é muito bom, né? E isso é sensacional, porque o senso comum é que dieta não pode ajudar em doenças degenerativas assim, especialmente Alzheimer, que é uma doença que foi conhecida há pouco tempo atrás, com o Dr. Alzheimer, né? Então, antes disso, a gente não tinha muito relato sobre o Alzheimer. E se a gente for perceber a mudança de dieta desde que o Alzheimer foi descoberto, foi em 1940, não foi? Por aí? Não sei. Não sei Ah, certinho, mas tem eu pouco também não sei eu também não sei o ano exato, o mas ano certo, né? foi nessa época, early 1900s. Depois disso, a gente pode ver que a dieta do ser humano mudou completamente e os rates de Alzheimer começaram a aumentar. E uma frase que eu gosto também, que o Dr. Chaffee fala, é que there's one thing is damage done. E isso conecta com o que você falou, né? Que às vezes o neurônio já está perdido, às vezes a doença já está muito, mas muito avançada. Então, às vezes não tem como nem como a dieta melhorar, mas como você falou, né? Se você pegar meu cachorro ali atrás, se você pegar essa Os doença casos como o iniciais. Alzheimer, logo no começo, exatamente, logo no começo, tem uma boa chance de uma dieta ser um possível tratamento, que é uma coisa fora de série. Quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, como ninguém fala disso, né? Como Mas, ninguém fala ó, disso. como ninguém fala disso, mas vamos lá. Opa. Ó, a gente começa aqui, porque é uma. Ah, tô de cabeça pra trás. É um livro que vai falar pouco, não vai falar muito, assim, de tratamento, mas tá bom. Aí a gente vai pro Bretzel, depois a gente vai. Ah, tem esse aqui também. É porque eu separo meus livros por tema. Esse daqui todo é de Alzheimer. Então, e tem mais esses dois aqui. E a Mary, ela conta, né, a história do marido dela, como que ele melhorou em pouquíssimo tempo só usando o TCM. Então, assim, a gente tem muita literatura falando de dieta Uhum. cetogênica e Alzheimer. Muita literatura. É porque, como a gente já sabe, a gente não tem um incentivo, né? Por que que a gente vai mudar a dieta? Quem vai ganhar com isso é só o paciente. Então, não é uma medicação que você está vendendo? Então, quem que vai patrocinar? Quem que vai incentivar as pessoas falarem disso nos congressos? Então, recentemente eu estava falando um pouquinho do lobby do azeite, né? Para explicar um pouquinho essas questões científicas, porque as pessoas falam, tem evidência, não sei o que. Às vezes eu falo, gente, de vez em quando a evidência ela não é tudo. A gente tem que entender que a evidência não é para tudo, principalmente porque toda evidência tem um porquê. Entendeu? Por que que eu, Daniela, vou fazer o meu mestrado foi sobre alterações genéticas em pacientes com obesidade grave de início precoce, crianças, né? Por que que eu fiz esse mestrado? Por que que eu quis essa tese? Qual que foi o meu objetivo? Eu tinha um irmão obeso, criança. Eu tinha um porquê. Agora,
Você sabe do lobby do azeite, da história do azeite? Por que você acha que o Não, azeite adoraria é saber. esse líquido mágico, né? Líquido de ouro. Então, o que acontece? Nós, quando a gente está trabalhando no meio científico, quando a gente é acadêmico, professor e tal, qual que é o nosso valor? Quantos artigos a gente tem publicados em revistas importantes? Se eu sei que nos congressos, eles querem, quem está patrocinando é o azeite. Tudo regado a azeite, você ganha azeite. E aí o que acontece? Se eu não falo bem sobre o azeite, ou se eu falo que o azeite não é essa maravilha, eu não sou mais chamada para falar. Eu vou cair aonde? No esquecimento. Para quem é da área acadêmica, a gente não pode não ser chamado para palestrar, não ser chamado para participar dos congressos. Então, o azeite, ele virou essa potência na nossa alimentação, e com isso a dieta mediterrânea, que também tem um monte de coisa por trás, ela não é isso tudo que as pessoas falam, né? Por quê? Porque existia um interesse. Então, por que a dieta mediterrânea é a dieta mais estudada no câncer? Porque ela é a dieta mais estudada. Porque todo mundo que fala sobre dieta mediterrânea vai achar um lugar para publicar com facilidade, entendeu? Então, tudo tem viés. Tudo, tudo. Então, se eu tenho muito estudo com dieta mediterrânea, mas não tenho tanto em dieta low carb com câncer, sendo que a gente já sabe toda a questão metabólica que envolve o câncer. E a gente sabe que a dieta mediterrânea nem sempre vai ser baixa em carboidrato, né? E aí? Para pensar. Tudo na ciência tem o seu viés, tem o seu porquê. E muitas vezes, se não for todas as vezes, a gente tem interesses políticos e econômicos por trás. Então, a gente que é profissional e que não tem rabo preso com ninguém, além dos meus pacientes, pagam as minhas contas, eu posso falar isso, entendeu? Agora, se eu sou conveniada a um convênio de saúde, eu não posso ficar pedindo muito exame, né? Eu tenho que ficar cuidando de muitas coisas, porque senão eu não vou ganhar o meu prêmio do fim do ano, né? Por exemplo, se eu sou sempre chamada para congressos, né? Se eu não falo o que eles querem ouvir, eu não vou ser mais chamada, eu vou ser esquecida. Então, a gente tem que entender isso. Na ciência, a gente tem que ter muita crítica, até para entender o porquê alguns estudos são mais, por que alguns temas são mais estudados ou não, entendeu? Então, eu sempre E falo, a, a dieta mediterrânea, ela tem esse viés importantíssimo. Se você quer ser bem visto, fala que você trabalha com dieta mediterrânea. Se você quer que todos aceitem o que você faz, fala que você faz uma dieta mediterrânea de baixa carga glicêmica, porque aí ninguém vai contra você. Agora, fala que você manda o seu paciente comer carne fresca, né, não processada, vegetais, né, castanhas, abacate. Fala, todo mundo aceita. É uma dieta mediterrânea de baixa carga glicêmica. Agora, fala que é low carb. Fala que é hum, cetogênica. Vai atrapalhar sua microbiota. Entendeu? Então, na ciência, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente lê, com tudo que a gente escuta, e entender essa parte de tudo é política, né? Tudo tem interesse. Então, eu custei muito a entender essas coisas. Hoje, eu acho que eu estou ficando mais velha, a gente vai tendo mais experiência, vai, né, entendendo que nem tudo é o que parece. e Daniela, é interessante que você falou isso, que eu estava lendo aqui que em 2015 a Coca-Cola gastou mais de 700 milhões de reais com estudos científicos nos Para últimos educação. 5 anos. Então, entre 2010 e 2015, a Coca-Cola gastou mais de 700 milhões de reais em estudos científicos. Agora, se alguém me falar que algum desses estudos está falando mal de Coca-Cola, de açúcar ou de algo do tipo, eu vou falar que você está você não está muito certo. E também tem outro estudo muito interessante que muita gente costuma citar para mim, que é um estudo da Sociedade Europeia de Arteriosclerose sobre como o LDL causa doença do coração. Tem um, tem um estudo na Sociedade Europeia de Arteriosclerose que não é um estudo, né? É um consenso. Tem escrito muito grande ali em cima, no canto direito da tela, É um consensos. consenso. Isso. E consenso, gente, para quem não sabe, significa que é a opinião dos médicos, tá?
Não é um estudo científico fechado, randomizado, etc. Deveria ser embasado em estudos, né? Deveria ser, mas é um consenso. Mas aí, Daniela, quando você vai ver lá o conflito de interesse que eles têm que mencionar, lá embaixo, todos os médicos têm conflito de interesse. Todos eles recebem funds da AstraZeneca, da Pfizer, de muitas empresas que, olha, têm remédios que abaixam o LDL, E aí estatinas, quando né? você fala que metade dos pacientes que infartam, eles têm LDL dentro do normal, como assim? Pois é, mas o HDL dele tá baixo e o triglicérides dele tá alto. Opa, então não é o LDL? Não é o LDL. Eu falo isso todos os dias, eu tenho que desmentir isso para os meus pacientes, tanto que os meus livros, eu uso, todo dia eu falo, ó, lê esse livro aqui, por favor, porque vai mudar a sua concepção. Você está com uma crença limitante. Então, hoje a gente tem que saber muito da história, né, da ciência para a gente poder mostrar o porquê não fazer aquilo que é o senso comum, aquilo que a maioria dos profissionais falam. Então, essa questão do LDL, né, do mito do colesterol, é algo que todos os dias eu tenho que explicar para os meus pacientes. Hoje, meu último paciente, um paciente antigo que voltou, ele falou assim, Daniela, precisa baixar meu colesterol. Aí eu falei com ele assim, opa, nós precisamos baixar essa glicada, o seu colesterol melhorou, mostrei para ele que as relações índice de café melhorou, mas a glicada ainda não está boa, entendeu? Eu falei, você está pré-diabético? Isso sim é uma alteração importante. Por que você está preocupado O com que é colesterol? glicada, para quem não sabe, doutora? Desculpa. A hemoglobina glicada é um exame bioquímico que a gente avalia a quantidade de açúcar que glica na hemoglobina e com isso a gente entende as variações glicêmicas ao longo de 60 a 120 dias, entendeu? Então é uma medida usada para diagnosticar, né, o diabetes, mas também para acompanhar, né, as variações glicêmicas ao longo, a resposta à dieta, a resposta ao tratamento. Então ele não melhorou a glicada, mas ele melhorou o colesterol. Ele estava fazendo um pouco da dieta, mas comendo muita fruta, mas não estava fazendo jejum. Aí quando eu falei para ele fazer jejum, ele falou assim: ai, doutora, mas eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo disso, jejum é perigoso. Eu falei: olha, perigoso é ficar diabético. Perigoso é ficar diabético. O jejum não é perigoso se você fizer com orientação, se você fizer do jeito certo. Então, ele está convencido a fazer. Vamos ver, daqui a 60 dias a gente vai saber. E tem outra coisa interessante que eu costumo falar, para todo mundo, todos os meus seguidores já devem saber, né, que eu não sou médico nem nutricionista, eu só estudo muito sobre a área e gosto de postar sobre a minha experiência e sobre tudo que eu leio também, que eu acho que é importante para as pessoas que não sabem olhar. E uma das coisas que eu li também é que o colesterol LDL vem em formas diferentes, né? Tem uma forma que é pequena e densa, e tem uma forma que é grande e buoyant, que eu não sei como é que essa palavra em português, mas grande e esponjosa, talvez. O É, nome, não, eu não me lembro. nós temos 11 tipos de LDL. Desses 11 tipos, apenas 3 são possivelmente aterogênicos, tá? Então, o que isso significa? Quando a gente pega o exame, perfil lipídico, tem lá colesterol total, HDL, LDL, colesterol não HDL, VLDL, aquilo ali, aquilo tudo é informação importante. Tanto que a gente vai olhar, quando a gente olha o perfil lipídico, a primeira coisa que eu olho é VLDL. VLDL está alta, carboidrato, metabolismo de carboidrato. Triglicérides está alto, metabolismo de carboidrato. Uhum. LDL é uma das últimas coisas que eu olho e que eu dou menos valor. LDL só é importante por quê? Porque ele é o único do perfil lipídico que eles encontraram uma medicação que consegue reduzir. Por isso que ele é considerado importante, mas ele não é importante para avaliação do risco cardiovascular. Né? Se você for colocar na mesa, calculadora de risco cardiovascular, você vai ver que ele não é importante. Então, a gente olha o HDL, que é um colesterol protetor, então eu preciso que ele seja mais alto, porque no momento de inflamação,
que esse LDL pequenininho e denso pode oxidar, né? Eu tenho um HDL, que é um antioxidante. Então, quanto Uhum. maior for o meu HDL, mais protetor ele é. Existem algumas variações para quem tem ele muito alto, mas não é legal, mas né, são exceções. Mas na maioria das vezes, um HDL maior vai proteger. É melhor você ter um HDL mais alto, tá? Do que ter um LDL baixo com HDL baixo. Isso é ruim. Então, a primeira coisa, colesterol não se avalia por valor total de colesterol total, valor total de HDL, valor total de LDL. Colesterol, risco cardiovascular, se avalia por relações. Então, a gente vai fazer colesterol total por HDL, menor que 3,5. Triglicérides por HDL, ideal menor que 2, bom menor que 2, ideal menor que 1. LDL por HDL, menor que 2,5, tá? Mas uma relação muito importante, as apolipoproteínas, ApoB dividido pela ApoA1, menor que 0,6 para mulher, menor que 0,8 para homem. Então, esses valores, essas relações, elas vão trazer muito mais informação. Por quê? Triglicérides por HDL vai dizer sua resistência insulínica. Entendeu? E vai, a Uhum. ApoB pela ApoA vai falar assim, ó, desse LDL seu que está mais altinho, a maioria é do bom, não é do pequenininho e denso. Entendeu? Então Isso. você fica despreocupado, você fala, opa, eu tenho um pouco mais de colesterol, no total ele está mais alto, mas o bom é alto, e a maior parte do meu LDL é do bom. E aí o que O a gente bom que é o faz? grande e esponjoso, né? Eu não sei se é grande e esponjoso, mas como se ele fosse. Ele é grande e ele não é pesado. Ele é mais Uhum. leve, entendeu? E Então. é, Ai, travou um pouquinho, mas voltou. Então, é importante a gente entender essas relações, mas a gente sempre vai olhar o quê? Os marcadores inflamatórios. Então, se eu tenho um paciente muito inflamado, mesmo que eu tenha um colesterol mais baixo, eu vou me preocupar com ele. O perfil lipídico está ótimo dentro dos padrões tradicionais, mas ele tem um fibrinogênio alto, uma PCR alta, uma homocisteína alta, um, uma ferritina alta. Eu falo, poxa, ele está muito inflamado. Ele muito inflamado, mesmo com colesterol baixo, ele é um paciente de risco. Vou então tá encaminhar para o cardio. metabolicamente saudável é mais importante do que ter um LDL baixo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, quem que infarta? Quem que tem doença cardiovascular? Não é o paciente que tem colesterol alto. A causa não é o colesterol alto. É o paciente inflamado, é o paciente diabético. O diabetes inflama, né? A glicose, ela glica, ela se liga, ela forma reações ali, ela gera lesão endotelial, ela altera a pressão. Então, o grande problema é a glicose alta. E a gente fica olhando demais para o perfil lipídico. Os pacientes diabéticos, eles esquecem da glicada quando eles veem o colesterol alto. De tanto que a gente tem medo da doença cardiovascular. A doença cardiovascular mata, mas não é o colesterol, não é o LDL que é o problema. O problema é a inflamação, é o metabolismo de excesso, entendeu? Então, a Sabe, gente ainda precisa mudar muito esses conceitos na cabeça das pessoas, porque elas chegam para a gente com conceitos muito errados e reforçados pelos profissionais. Então, hoje, né, que eu tenho um pouquinho mais de nome, os pacientes chegam para mim falando, Daniela, eu fui no cardiologista, ele falou isso. Aí eu falo, não, esquece. Vamos fazer aqui que vai dar certo. Por quê? Porque era muito difícil no começo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha respaldo, eu não conseguia convencer, porque era um mundo inteiro falando contra o que eu estava falando. Hoje não, a gente já tem muita gente falando, já tem muito artigo, já tem muito livro, então fica muito mais fácil. Hoje eu tenho paciente que não segue o que o cardiologista fala, porque ele já viu que está tudo errado, e aí ele vem para fazer uma dieta para melhorar o colesterol. Mas a gente sabe que a dieta de melhorar o colesterol é o quê? A dieta de melhorar o perfil de carboidratos, a hemoglobina glicada, a insulina, a glicemia.
E vai deixar a pessoa metabolicamente saudável de novo, né? E eu pesquisei Exatamente. aqui, é porque eu penso nas palavras em português, né? Então, a partícula do LDL é grande e flutuante, que eles chamam Flutuante, aqui né? nos Estados Ela é Unidos. leve. Flutuante, exatamente. E uma coisa também, doutora, que eu queria tocar nesse assunto é que eu fui pesquisar sobre os antropologistas e cientistas que foram avaliar as múmias do Egito. E eles viram que essas múmias do Egito tinham placas arterioscleróticas nas veias do coração, nas artérias do coração, né? Não é na veia. E aí eles pararam para pensar, não, por que as múmias estavam tendo arteriosclerose naquela época, se não era tão comum assim? E aí quando a gente vai olhar para a dieta dos egípcios, é uma dieta muito pesada em carboidrato, Uhum. muito pesada em cerveja, Muito muito grande. pesada em trigo. E eu achei muito interessante isso. É, e, doutora, você falou da dieta cetogênica, né? Mas eu também vi que você posta sobre a dieta carnívora, que, como você sabe, é o foco do meu canal agora. Mas eu também acho que a dieta cetogênica é uma dieta sensacional para muita gente fazer, né? Você pode dizer como você, nutricionista, percebeu que uma dieta carnívora fosse uma boa opção para as pessoas também fazerem além da dieta cetogênica? Quando eu comecei a trabalhar com modulação intestinal, a gente começa a fazer dieta Low Food Map, que é uma dieta que você tira vários vegetais e frutas que têm carboidratos fermentáveis. Aí você tira, vai tirando, no final sobra chuchu, cenoura, tomate, mas aí quem tem intolerância a solenáceas eu tenho que tirar o tomate. Aí eu deixo o alface, mas aí quem tem intolerância a vegetal cru eu não consigo deixar. Aí no final o paciente estava fazendo dieta carnívora e melhorava tremendamente o intestino e melhorava outros sinais que ele tinha, outros sintomas. Então, uma acne, né, uma dermatite. E eu fazia isso por 4 semanas, entendeu? E aí eu comecei a estudar e eu vi que existia dieta carnívora. Eu falei, opa, então quer dizer, não estou inventando nada, já existe aqui. Deixa eu entender como é que funciona. Então, conversando com a doutora Janaína, aí ela falou, Dani, tem uma linha nos Estados Unidos que segue a dieta carnívora e tal. Aí eu comecei a pesquisar, né, como é que fazia essa dieta carnívora, porque aí eu vi que existia ali uma metodologia, né, que a gente precisava seguir e fui entender um pouquinho. Por quê? Porque eu fazia por 4 semanas para regular intestino. E depois eu fazia Uhum. reintrodução e a pessoa voltava a comer o que ela tolerava. Mas eu vi que as pessoas faziam por 3 meses, tinha gente que vivia em dieta carnívora. Para mim, no primeiro momento, foi estranho, assim como foi estranha a dieta cetogênica. Mas depois que a gente passa por essa situação de rever os nossos conceitos, né? Hoje eu não desacredito de nada. Tudo para mim é possível, mas eu vou estudar. Então, por exemplo, tava na onda do. Esqueci o nome do. Você já ouviu falar numa terapia que é do dedinho lá, que eles puxam? Eu esqueci o nome. A Aí eu. chinesa? Não, eu vou lembrar. Depois dos 40 a gente começa a esquecer as coisas. É, um paciente falou assim, Dani, olha isso. Não, 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 eu não consegui acreditar nisso. Eu olhei, eu falei, olha, eu assim, ainda tenho aquele fundinho da USP que não me deixa acreditar de cara nem nada, né? Eu preciso estudar. Então eu falo assim, ó, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se tem fundamento, mas a gente pode estudar, eu vou ler. Então, ainda tem coisas que eu não consigo acreditar, mas eu não julgo mais como eu julgava antigamente. Então, antes eu já falava, isso daí é charlatanismo, isso daí não presta, isso não tem evidência. Hoje eu falo assim, se tem tanta gente fazendo, ou funciona como placebo, e se está funcionando, tá bom, ou deve ter algum fundamento que a gente não sabe, que eu não sei ainda. Então, muitas vezes eu não encontrei artigo no PubMed porque eu não sabia as palavras-chave corretas. Então, eu ia procurar alguma coisa achando que era só a tradução do português e muitas vezes não era. Então, a dieta carnívora, para mim, num primeiro momento, foi muito estranho,
que eu falei, como viver só de carne e os nutrientes? Bom, mas aí a gente vai ver, a gente tem populações que vivem só de carne. E eu comecei a estudar um pouquinho mais. Inclusive, quando eu dava aula na pós-graduação lá em Viçosa, eu fui estudar sobre a tribo Hadza, eu Hadza. esqueci, Hadza, né, na Tanzânia. E aí eu falei, olha aqui, ó, são caçadores, então eles vivem. Aí eu fui ver que existiam ainda tribos que viviam só da caça, que existiam realmente populações que viviam só de carne. Eu falava, mas e aí os nutrientes, né? E aí a gente vai entender que a maioria dos nutrientes vem das vísceras. E aí, quando você vai entender um pouquinho mais da história, né? Você vai ler um pouquinho mais sobre a história, você vai ver que nós comíamos as vísceras, né? As carnes gordas, e a gente jogava o filé mignon para os animais, né? Quando a gente não precisava. Então, o ser humano, ele é todo preparado, né, para viver com uma dieta carnívora e por muitos períodos ele vivia em dieta carnívora. Então, hoje eu gosto da dieta carnívora para modulação intestinal, então eu uso bastante. Eu uso muito a dieta carnívora para compulsão alimentar. Pacientes Uhum. compulsivos, eles muitas vezes eles se dão muito bem com a dieta carnívora justamente porque tira os gatilhos, né, os cravings, você vai perdendo. Eu uso muito a dieta cetogênica para quem belisca é ótimo. A pessoa não é compulsiva, mas ela não percebe que ela come o dia inteiro, porque aí ela não consegue comer. Mulheres na menopausa, no primeiro momento, elas têm uma resposta boa, porque às vezes elas já têm uma queda de metabolismo, e como a carnívora ela tem ali, né, uma termogênese acentuada, eu gosto muito. E como estratégia pontual dentro da estratégia de emagrecimento. Como estilo de vida, eu tenho poucos pacientes seguindo. São pacientes que realmente. Eu tenho uma paciente que. Pacientes com doença autoimune. Eu tenho uma paciente que tem esclerose múltipla, que ela não. Tudo que ela come faz muito mal, dá uma fadiga muito grande. O comer fadiga. Então, ela faz uma refeição, 4 horas da tarde. Ela é médica. Quando ela chega do trabalho, ela faz uma refeição carnívora só. Então, assim, é isso que ela faz. Ela vive assim, já deve ter uns 7 anos, e é o único jeito que ela consegue viver bem. Para psoríase, tem algumas pessoas que acabam seguindo. Doenças autoimunes em geral, elas são muito boas, reagem muito bem com a dieta carnívora. Mas como estilo de vida, para mim, eu não gostaria. Eu faço de vez em quando, eu gosto de fazer, porque eu não preciso me privar de um abacate, eu não preciso me privar de um chocolate, eu não preciso me privar de um tomatinho cereja. Eu gosto, entendeu? E eu não tenho nenhuma condição que me faça Yep. ter que fazer, entendeu? Mas eu adoro pela praticidade, então, quando eu estou muito ocupada, eu coloco meus meninos para almoçar na escola e faço dieta carnívora, tipo 15 dias, um mês, porque é só carne, não preciso fazer mais nada, eu acho ótimo. Então, para quem quer emagrecer e tem dificuldade com logística, né? Eu sempre falo da dieta carnívora. E mesmo que eu não faça só a dieta carnívora, eu equilibro no café da manhã e no almoço os nutrientes, e muitas vezes eu deixo um jantar carnívoro, porque às vezes o jantar é o momento que a pessoa tem menos tempo, ela está cansada, né? E aí eu quero bater a meta ali de proteína, eu falo, olha, não precisa jantar, mas você vai comer uma carninha. Então, eu sei que não tem nada a ver com a dieta carnívora, né? Mas é uma estratégia que eu uso para ajudar na logística, e aí a gente usa esse viés aí, faz um jantar carnívoro. E dá muito certo, sabe? E eu particularmente, eu percebi que eu tinha compulsão alimentar. Eu realmente percebi que eu tinha. E a dieta carnívora me ajuda muito em focar no que eu tenho que fazer durante o dia. Então, uma das razões que eu não me vejo parar a dieta carnívora é justamente por isso. Eu sou do tipo de pessoa que come um pedaço de pizza, mas quer comer 8. Não consegue parar em um, entendeu? Então, para mim, isso faz muita diferença. Não tá pensando em comida, tá focado no que eu tenho que fazer durante o dia. Então, para mim, isso aí é um divisor grande de águas quando estou decidindo na minha cabeça se vale a pena ou não eu continuar com a dieta carnívora. E uma Olha, coisa também
E uma coisa também sobre os nutrientes que quando eu estudei eu fiquei impressionado é que eu descobri que os carboidratos competem com a absorção de algumas Uhum, vitaminas e minerais, né? Então, por exemplo, a vitamina C, a dieta carnívora pode ter uma dose de vitamina C mais baixa do que outras embaixo. dietas, mas quando você não está comendo carboidrato, por exemplo, o seu corpo não está competindo na absorção de vitamina C. Então, tecnicamente, você está precisando de menos vitamina C para seu corpo absorver uma quantidade necessária para funcionar. E é por isso que quem faz a dieta carnívora não pega escorbuto, certo? Oxalatos também, que é presente no espinafre, por exemplo, competem com, podem se juntar com cálcio no corpo e formar oxalate calcium crystals, calcium oxalate crystals, que eu não sei É, se é o nome, é e é cristal de uma das oxalato de coisas que cálcio. dá pedra. Isso, e que é uma das coisas que dá pedra no rim, mas também que impede a absorção de cálcio. Se Então, eles se encontrarem no intestino, na luz intestinal, ele impede a absorção, então pode gerar yeah, carência. E vários exato. outros, os oxalatos, os fitatos, né, eles reduzem muito a absorção dos nutrientes. Então, assim, a dieta carnívora, ela otimiza. Você não precisa de tanto, né? E outra coisa, quando você metaboliza o carboidrato, você precisa da vitamina C. Então, quando você não tem carboidrato para metabolizar, você diminui sua necessidade. Então, um fígado mal passado, que não precisa ser tão mal passado, né? Mas um fígado mais mal passado, ele já consegue te dar a quantidade de vitamina C que você precisa, já que você precisa de muito pouco, né? Então, é isso mesmo. E eu acho, quando eu descobri isso, eu fiquei impressionado, de verdade. E, doutora, tem alguns outros pacientes, você comentou, né, sobre as doenças autoimunes, que ajuda muito a dieta carnívora, e talvez não a cetogênica, mas tem algumas outras doenças que você já viu que melhoravam nos seus pacientes ou em pacientes de algumas amigas suas médicas com a dieta carnívora ou cetogênica? Com a dieta cetogênica, o que que acontece, né? A dieta carnívora, ela acaba sendo uma dieta que te deixa com cetose. Na maior parte do tempo você vai estar, né, com produção de corpos cetônicos. Então, é, tudo aquilo que se beneficia, né, desse metabolismo cetogênico, ele vai ter um benefício também na dieta carnívora. Então, Uhum. performance cognitiva, pacientes que estão estudando para concurso público, né, ou advogados que precisam trabalhar, estudar muito, então essas pessoas se beneficiam. É, bom, todo o resto, inclusive esteatose hepática, né, que a gente sabe que é a gordura no fígado, né, carnívora vai ajudar bastante. Então, dependendo da pessoa, principalmente homem que não quer fazer dieta e tal, às vezes eu falo para fazer uma dieta carnívora, ele aceita com mais facilidade do que eu falo, tem que comer tanto de vegetal, tanto disso. Vamos fazer um mês? A gente faz eu combino. Vamos fazer um mês de dieta carnívora. Aí a gente faz exame agora, faz exame depois, faz ultrassom agora e faz ultrassom depois. Se tiver diminuído em um mês, você decide se você quer fazer mais um. Uhum. Então a pessoa faz, perde peso, não tem fome, e essa liberdade que você sente, Antônio, é o foco do meu trabalho. Você não consegue isso só com a dieta carnívora, tá? Então, assim, ó, no meu mestrado, eu trabalhei com controle neuroendócrino da ingestão alimentar. Então, toda a parte de modulação do nosso sistema relacionada à energia, né? Então, eu tenho ali um centro de fome e saciedade que ele precisa ser modulado da forma correta para gerar o quê? Para gerar tanto o gasto de energia, aumentar ou reduzir o gasto de energia, ou aumentar ou reduzir a busca por comida. Então, lembra que nós somos animais, a gente tem, né, uma regulação e ela tem uma resposta instintiva, tá? Então, quando eu tenho uma baixa saciedade e a minha fome está alta, o meu corpo vai tentar fazer o quê? Reduzir o gasto energético e aumentar a busca por comida. E nós, a maioria de nós, numa dieta tradicional, cheia de carboidrato, baixa em gordura, vai estar ativando vias orexígenas, vias de redução do gasto energético, de aumento da busca por comida. Por isso a gente engorda com facilidade, né? Tem um estudo que mostra, agora eu não vou me lembrar o autor, mas ele fez uma análise que a gente, na nutrição, a gente aprende que a cada 7.700 calorias a pessoa engorda 1 quilo. Então, eles falaram assim: vamos testar isso? Vamos ver se é isso mesmo? Então, eles fizeram um estudo, o que, que eles perceberam? Eles fizeram com gêmeos. Eles perceberam
que essa história de 7.700 calorias não funciona para todo mundo. Teve gente que comeu não sei quantas mil calorias a mais, que era para ter engordado 14 quilos e engordou 4. Teve gente que era para ter engordado 14 quilos e engordou 20. Então, a primeira coisa é isso. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Se ele teve o comando que é hora de guardar energia, se você quiser economizar, se você quiser comprar uma casa, juntar dinheiro para comprar uma casa, você fala, eu vou trabalhar bastante. Se você não economizar, não vai adiantar. Então, o nosso corpo, quando ele tem o comando para guardar, né, e o carboidrato, né, a insulina vai dar esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai tentar reduzir o gasto, ele vai economizar, entendeu? E ao mesmo tempo ele vai aumentar a sua busca por comida, entendeu? Quando a gente muda para uma dieta de baixo carboidrato, o que eu faço? Eu reduzo variações glicêmicas na corrente sanguínea. A redução das variações glicêmicas, elas geram uma resposta de redução da liberação de grelina, que é o hormônio da fome. Então, se eu Uhum. acordo de manhã e não como nada, muitas vezes eu não vou ter fome. Se eu acordo de manhã e como, daqui 3 horas eu estou com fome de novo. Mas por quê? Porque eu tive variação glicêmica. O nosso corpo ele não lê que a glicemia foi para 120 e voltou para o normal. Ele lê que teve queda. Teve queda, vamos fazer o quê? Vamos buscar comida. Teve queda, vamos diminuir o metabolismo, vamos parar de gastar, entendeu? Sendo que ele voltou para o normal. Mas por quê? Porque não era comum a gente ter carboidrato e ter variações. Então, o nosso corpo ele não tem defesas para essa alimentação de hoje em dia, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu consigo estimular o depósito de energia na forma de gordura, eu consigo engordar, né? Eu consigo estimular a saciedade, estimular vias anorexígenas, que são vias que vão gerar aumento da saciedade, redução da busca instintiva por comida e aumento do gasto energético. Eu brinco, eu falo assim, ó, criança foi no shopping, você deu dinheiro? Não, não vai gastar. Não tem dinheiro, não vai gastar. Criança foi no shopping, você deu dinheiro? Vai gastar. O nosso corpo, ele se sente confortável para fazer algumas ações, né, para gastar energia com cabelo, pele, unha, com coisas que são, né, que não são importantes para a sobrevivência. Ele só se sente confortável para fazer isso se ele tiver energia disponível. Se eu tiver um metabolismo onde eu estou comendo um pouquinho, igual essas mulheres que comem só alface, né, um pouquinho franguinho grelhado e fazem academia 2 vezes ao dia, elas não emagrecem. Aí Acabou o quando veio a metabolismo. pandemia, sabe o que aconteceu? As minhas pacientes, que eu falava assim, olha, você não pode treinar 2 vezes ao dia, você precisa comer gordura. Não conseguem comer, elas são assim, não conseguem comer e ó, treina musculação de manhã, de tarde vai fazer spinning. Pandemia, não conseguia treinar 2 vezes ao dia, só treinava uma vez em casa. E Todas comia engordaram. mais. A mulherada emagrecendo. Daniela, como que eu estou emagrecendo se eu estou comendo mais e não estou fazendo exercício? Seu metabolismo melhorou. A Hum. gente tem a tríade da mulher atleta, né? Que aí é um pouquinho mais intenso que isso, mas que tem essa relação. O seu corpo, quando você faz exercício demais, você está fazendo o quê? Você está aumentando muito está tirando muita energia, né? Está gastando muita energia. Se você não come e compensa isso, ao longo do tempo, ele entra no negativo. Ele vai começar a reduzir. Você olha para a mulher, a unha fraca, cabelo caindo, entendeu? Pega na mão dela, gelada, extremidades geladas. Por quê? O corpo, ele vai tentando colocar em stand-by. Ele vai tentando reduzir o metabolismo, porque não está entrando e está saindo muito, Por entendeu? isso que eu pensei que elas iam engordar em vez de emagrecer, mas elas Não acabaram emagrecendo. emagrecendo, porque elas comiam um pouquinho mais, porque o marido chegava, eles faziam um jantar e tal, e ela não conseguia treinar tanto. Então ela fazia o quê? O que eu chamo nos meus programas de emagrecimento, eu chamo de saturação. Todo mundo para entrar no meu programa tem que fazer 15 dias, que é saturação. Que é o quê? Eu aumento as calorias, eu adequo a qualidade da comida, né, os macronutrientes, e eu tiro o jejum. Eu vou engordar. Tem gente que eu falo, ó, se você ganhar 1 quilo, eu te garanto
que você vai perder, se você não perder, eu te devolvo o seu dinheiro. Vai na fé que vai dar certo. Então eu coloco elas para comer um pouco mais, mas equilibrado, tem uma regrinha que a gente faz, né? E ao mesmo tempo eu tiro o jejum. Elas fazem 15 dias assim. Quando eu entro na estratégia de emagrecimento depois, aí elas emagrecem que é uma beleza, entendeu? Por quê? Eu Uhum. preciso primeiro regularizar os instintos de fome e saciedade para eu regularizar gasto energético. Então, o metabolismo estava lá embaixo, porque ela estava treinando demais, comendo pouquinho, não entrava energia. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que trazer esse metabolismo para cima, falar: ó, acabou o inverno, chegou o verão, né? Vamos comer um pouquinho mais, não precisa fazer tanto jejum. E aí, depois que elas normalizam, que o corpo entende, ele está gastando mais e tal, aí eu faço um jejum. Maravilha, ela emagrece, entendeu? Então, eu sempre Interessante. associo mecanismos anorexígenos com a redução, né, dos estímulos orexígenos, que é isso, é controle neuroendócrino da ingestão alimentar. A partir disso, a gente consegue fazer emagrecimento de forma tranquila e dá essa sensação que você tem, que é de quê? Liberdade. Não É a tem melhor nada sensação do mundo. melhor do que você ter controle sobre o que você come, né. Então, você Isso. não tem mais aquela sensação de que a comida manda em você, é você que manda. Se você quiser comer, você Exato. come, se você não quiser, você não come. Se você for num lugar, a comida é boa, você come, se não é boa, você fala: "Não quero, obrigado. Não, eu tô E ótima". eu vou dizer para quem está assistindo, se você não sabe qual sensação é essa, e você um dia tem que sentir, porque é realmente a melhor sensação do mundo, se sentir livre, se sentir que você está comendo a comida para te nutrir, não porque você está precisando comer, porque ai, aquele brigadeiro A vai ser muito cabeça. gostoso agora, ou aquele sushi vai ser muito gostoso. Não. Ok, eu quero ir no sushi, mas eu quero comer esse salmão. Esse salmão vai ser. Tá bom? Será que vai ser bom para mim? Vai, eu vou comer. Ok, eu tô me nutrindo. Então, isso aí eu acho muito legal. Ainda bem que você comentou disso, Daniela. E agora eu queria passar para um tópico que a gente já mencionou brevemente hoje, que é a dieta das crianças hoje em dia, né? Eu vi que você posta muito seus filhos comendo, você chega a postar alguns stories hoje deles comendo, né? E aí me surgiu o interesse de conversar sobre esse tópico até antes de hoje, né? Não foi de agora, eu já queria conversar com você disso antes. Para crianças, o que é que como você acha que a dieta das crianças está hoje em dia? Em geral, assim, só sua visão geral disso. Nossa, eu tenho tristeza de ver a dieta das crianças, eu tenho tristeza de ver como a maioria das escolas se comportam, né, com uma, elas, nossa, é como se não fosse importante a alimentação, né? Eu me mudei recentemente aqui para São Paulo e na cidade que eu estou morando eu fui em várias escolas e a maioria das escolas não tem qualquer cuidado com a alimentação. E chegava a falar Uhum. assim, não, mas a cantina você pode falar o que seu filho pode ou não comer. Eu falei: "Como assim? Se o amiguinho estiver comendo uma bolacha recheada e meu filho quiser", aí ele vai falar assim: "Não, sua mãe não deixou, você não pode comer isso", e ele vai sentar do lado da criança, a criança comendo e meu filho olhando. Eu falei: "É isso que vocês sugerem? Porque se todo mundo estiver comendo um monte de alimento processado e meu filho vai ficar lá sentado, você acha que ele com 4 anos, com 6 anos, ele vai conseguir entender que aquilo ali é legal, é positivo? Ah, minha mãe não deixa. O meu filho chegou para mim e falou assim: "Mamãe, por que que eu não posso me alimentar normal igual as outras pessoas?" Aí eu falei: "Filho, o que que é normal?" "Ah, eles comem bolacha recheada, eles levam, salgadinho, todinho." Aí eu falei assim: "Filho, você quer comer isso?" Aí ele falou: "Eu quero comer, por que que eu não posso comer?" E aí foi foi uma conversa bem profunda, devagar, aos pouquinhos, explicando. Hoje, o meu filho, ele fala assim: "Mamãe, fulano de tal é filho de médico e ele leva salgadinho. Será que a mãe dele não sabe que isso é prejudicial?" Então, hoje, Sensacional. é assim, ele estava na pedagoga, né,
E aí ele falou, ele estava passando, aí a moça falou assim: "Ah, eu estou muito cansado, eu preciso de um arroz com feijão". Ele falou: "Acho que você precisa de proteína, não é de arroz e feijão". Aí Quantos elas anos? vieram me contar, né. Aí eu falei: "É verdade, a proteína vai ser melhor para você do que o arroz e feijão, que vai roubar a sua energia, né". Então, assim, a gente tem, eh, as escolas muito mal informadas, as pessoas, os pais muito mal informados e muitas vezes o que que eu vejo? Como a introdução alimentar, que é a dieta quando a criança tem 6 meses, ela vai começar a se alimentar, né, vai sair ali do leite materno ou da fórmula e vai começar a se alimentar. Então, como a introdução alimentar, ela já tem aí um incentivo muito grande pelos pediatras, todo mundo sabe que é importante fazer uma boa introdução alimentar, a gente está vindo com uma geração que até os 2 anos fica sem açúcar, ou fica quase sem açúcar, mas depois dos 2 anos volta tudo ao normal, né. Então, quando eu vou conversar com as mães falam assim: "Fulano até 2 anos comia de tudo, comia brócolis, comia não sei o quê, né, não tinha problema, comia fruta, agora quer comer arroz, feijão e carne, não quer nada de vegetal no prato". Aí eu falei: "Ah, tá. Como é que você se alimenta?". "Ah, eu não como em casa, né, eu como no trabalho". Então ele fica com a babá. Ou então: "Ah, eu como", ou a mãe, ela é super seletiva e come uma salada, né, muito difícil e só uma carne, o arroz e feijão também, então a criança está repetindo os hábitos, ou é aquela mãe que tipo, ela não come nada na frente do filho, né, que Uhum. ela quer comer um bolo, ela come longe. Aí a criança não quer ser igual à mãe, então ela vai querer comer ou só os industrializados, que já roubaram o paladar, ou comer um arrozinho com feijão. E as crianças não comem no almoço. Senta para almoçar, ela dá 2 colheradas, come uma colher de arroz, uma colher de feijão, um pedacinho de carne e fala: "Não quero mais". Tá bom, passou meia hora: "Mamãe, quero um lanche". É. Então, o que que acontece? As crianças, elas fazem uma boa introdução alimentar. Elas até aprendem a comer, mas quando elas têm contato com a comida processada, e é assim, né? "Ai, tadinho, seu filho não pode comer?". Ele pode comer, sim, mas ele não quer, graças a Deus, né? Porque eu conversei muito com ele para ele não querer. Então, eu sou a malvada, né? Que eu não deixo meus filhos comer porcaria. Mas quando eu vou ver as Mais mães, que certo. o que que eu vejo? Elas, com 2, 3 anos, as crianças já estão comendo um monte de bolacha recheada, um monte de biscoitinho, né? Elas não focam nas refeições principais, elas não sentam com as crianças, porque não é fácil, viu, Antônio? Eu falo para você que eu fiz uma escolha de vida de cuidar dos meus filhos, de cuidar da alimentação deles. É uma escolha que, como nutricionista e como mãe, eu levo muito a sério, mas eu sei o peso que é. Eu acordo, 1 hora antes dos meus filhos para fazer o café da manhã deles, para fazer a merenda, para deixar tudo prontinho para eles irem para a escola. Não é Uhum. fácil. Eu poderia dormir 1 hora a mais, eu podia descansar, né, porque eu ainda depois eu vou trabalhar o dia inteiro. E o que eu vejo é que, isso não é prioridade na vida das pessoas. A alimentação, ter uma boa alimentação não é uma prioridade. E como não é uma prioridade, né, vai servir o que der para servir. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo, Daniela. Como você consegue fazer isso? Eu acordo mais cedo, é difícil, né? E o almoço? Quando eu estou fazendo o café da manhã dos meus filhos, eu já faço a carne, ou eu já deixo temperada, prontinha para assar. Os vegetais eu já deixo todos separados, a salada eu já deixo pronta. Então, eu começo o meu dia cuidando da minha alimentação. Eu já sei o que que vai ter no café, o que que vai ter no almoço, o que que vai ter no jantar. Tá tudo semi-pronto, mas porque eu preparei. Que horário? Na hora que tá todo mundo dormindo. Essa é uma prioridade na minha vida. Que eu vejo que isso não é importante para as pessoas. Elas não entenderam que isso é importante. E aí elas falam: "Ah, mas meu filho não come". Mas você também não come, vocês não têm hábitos de se alimentar juntos,
né? Então, para a criança é muito importante o exemplo, né? Então, sentar e comer Uhum. juntos é importante. Você mostrar, você conversar com seu filho. Nossa, que gostoso! Você viu que esse brócolis aqui hoje está mais gostoso? Você gostou dele com esse queijinho, né? Eu fiz vagem com bacon. Que delícia! Você gostou? Ficou gostoso? Você gostou desse gostinho dele hoje? Ficou diferente, né? Essa picanha com gordura, né? Né? Então, assim, eu faço uma abóbora, por exemplo, o meu filho mais velho fala assim: mamãe não gosta de abóbora. Aí eu fiz uma abóbora assadinha, meia lua, você assa ali no azeite, né? E ela fica crocante por fora e macia por dentro. Aí eu falei, filho, come essa abóbora. Eu não gosto de abóbora. Eu falei, mas ela tá igual batata. Aí ele ficou olhando assim para mim, pegou um pedaço. Mamãe, ficou gostoso. Agora, toda vez que eu faço abóbora, eu tenho que fazer a abóbora inteira, porque eles querem comer a abóbora toda, entendeu? Aí veio um Uhum. coleguinha deles que ele já veio ele já tem o discurso pronto. Ele fala assim: Ô tia, eu não sou saudável igual você. Eu falei assim: Ô filho, mas come essa abóbora aqui, que ela ficou uma delícia, igual batata. Aí eu falei: você não é bebê, você já é um menino grande, você vai experimentar, porque só bebê que não experimenta. Ele, tá bom, tia, eu vou experimentar. Colocou um pedacinho na boca. Ah, tia, é gostoso, tia. Ah, eu vou ser saudável então? Então, assim, muitas vezes esse estigma para a criança, a gente não pode ficar falando, isso é saudável, isso não é. Isso é, olha que delícia, é gostoso. Fala para a criança, é gostoso, eu estou gostando. Não fala que você está comendo porque é saudável, porque o saudável para ele não é, não tem o valor que tem para a gente, entendeu? Então, o que, Yep. que eu percebo? A população não dá valor, elas não têm entendimento do quanto a alimentação é importante, previne doenças, Demais. e muitas vezes a população ela não tem a noção de que as doenças que estão surgindo porque a gente tem uma alimentação ruim, Uhum. entendeu? Então eu já escutei médico falando assim: é uma gordurinha no fígado. Todo mundo, quando envelhecer, vai ter uma gordurinha no fígado, vai ter um Tá diabetes. brincando, sério? Opa, já, Eles falam opa, isso? já escutei. Alguns? Meu Deus. Infelizmente. Então, a população ela acaba acreditando que ela está ficando doente porque ela está envelhecendo e que é normal você ter um diabetes, é normal você ter uma gordura no fígado, entendeu? Sendo que isso não é o que é para ser esperado, né? Isso está acontecendo porque a nossa alimentação está errada. Então, se a população adulta não tem entendimento sobre alimentação, eles não vão dar valor e eles não vão priorizar a alimentação dos filhos. Então, o filho está Exato. comendo o que tem, entendeu? Come um biscoito, ele come e não reclama, entendeu? Ele come um arrozinho com feijão e uma carne, mas depois ele faz um lanche. Jantar, então, para a maioria das famílias, não existe jantar. É um lanche. Todo paciente que fala assim, eu não gosto de jantar, eu gosto de lanchar. Eu falei, mas você não é bobo nem nada, né? Mas você entendeu que se você não mudar, você também não emagrece. Entendeu? Por quê? O Uhum. que é um lanche? Eu falo assim, me conta um lanche saudável. Me fala um lanche que ajuda a emagrecer, porque eu quero colocar na Pão sua com queijo e dieta. presunto com um copão de suco de laranja. Então, assim, tá crítico a informação. A educação nutricional, ela é Yep. algo que ela não chega para as pessoas. E aí, são poucas as pessoas que conseguem, por exemplo, passar por uma consulta, né, onde eu vou desmistificar um monte de coisa, vou criar ali um planejamento alimentar que caiba na rotina, que encaixe com a família. Então, não é todo mundo que vai passar comigo. Então, eu tenho essa necessidade, eu falo assim, eu tive uma formação toda em universidade pública, né? Então, eu fiz minha faculdade na Federal, fiz meu mestrado na Federal, eu fiz meu mestrado na USP, doutorado na USP. Então, eu acho que eu tenho uma dívida com a população que pagou os meus estudos, de trazer um pouquinho mais de informação, e é isso que eu tento fazer nas redes Uhum. sociais. Mas eu acho engraçado que assim as pessoas elas estão tão mal acostumadas
ou elas estão pouco acostumadas a receber informação, que às vezes você fala alguma coisa que você acha que nem é polêmico, vira uma polêmica. Então, assim, você falar algo que eu achava que todo mundo sabia, né? A maioria das pessoas já sabiam. Falei, por exemplo, ó, o molho de tomate, esses mais baratinhos, eles têm uma baixa qualidade de produto, de matéria-prima. Por quê? Porque os tomates bons, eles são selecionados manualmente, eles vão ali para fazer uma passata, para fazer um tomate pelado, então eles são selecionados antes, depois a máquina passa arrastando tudo. Aí vem tomate podre, tomate verde, né? E aquilo ali vai virar o quê? Vai virar molho de tomate. Não é o problema de ter pelo de rato, né? Lógico que é o problema, mas não é o problema mais grave ter pelo de rato. A Anvisa permitir que tenha pelo de rato e pedaços de insetos nos molhos de tomate, isso não é à Sério? toa. A Anvisa permite, por quê? Porque é um arraste mecânico, então mistura ali com areia e tal. E como são produtos de baixo valor, né, vão produzir produtos de baixo valor, o que acontece? Tem tomate podre, às vezes você pega esses caminhões com um monte de tomate podre, vai tudo virar molho. Então, a baixa Uhum. qualidade da matéria-prima, ela faz o quê? Ela faz que a indústria tenha uma necessidade de processamento muito grande. Então, eu vou ter que elevar a temperatura para matar tudo, eu vou ter que colocar um monte de aditivo para voltar a ter sabor, para voltar a ter Yep. o flavor, né? Para voltar a ter textura. Então, ela começa a colocar tanto aditivo, corante, porque se você for ver, já não está mais um molho de tomate vermelho. Então, você vai perceber o quê? Que a baixa qualidade da matéria-prima traz a necessidade de processamento e de adição de vários aditivos químicos. E isso atrapalha toda a microbiota intestinal, traz um monte de Total. xenobiótico, disruptor endócrino para o nosso corpo. Então, o fato da Anvisa permitir pelo de rato e inseto é por quê? Porque a matéria-prima tem baixa qualidade. E aí eu achei que isso era uma coisa que a maioria das pessoas já sabia, né? Nossa, você vê cada coisa que eu escuto, eu falo, não é possível. E as pessoas ainda falam, ah, que mimimi, que bobeira. Que bobeira, gente. Nossa, vamos comer molho de tomate assim. Eu falo, uai, pode comer, eu estou trazendo informação, você faz o que você quiser com ela. Exato, e é o que eu ia falar, né? Que a maioria também tem açúcar, esses de baixa qualidade aqui nos Estados Unidos. Eu não sei no Brasil, mas aqui quando eu comia, quando eu via na package que eu ia comprar um molho de tomate, eu sempre via que os mais baratos tinham realmente açúcar dentro aí. Eu nunca comprava esses, eu escolhia comprar É, os sem açúcar. porque eles não têm sabor. E é, Se você pegar um molho de tomate sem os aditivos, ele é péssimo porque a qualidade é muito baixa. Tomate verde, tomate podre, tudo no mesmo caldeirão, entendeu? outra coisa também que eu pensei que a maioria das pessoas sabia é que óleos vegetais não são tão bons assim para Não nós são como seres nada humanos. bons. Exato, e É, era uma coisa que eu pensava que era normal. E aí eu já teve muitos nutricionistas que já comentaram nos meus posts falando que a gordura animal não é boa porque a gordura saturada aumenta LDL e tal, e as melhores são as gorduras poliinsaturadas dos óleos vegetais. Eu falo, meus amigos, o que já está tem estudo acontecendo? mostrando o contrário. Eu ouço muito médico aqui, eu ouço muito podcast, eu leio muito, e já tem estudo mostrando que damages the mitochondria, né? Que danifica a mitocôndria, esses óleos vegetais, correto? Exatamente. E aí, até quando a gente pensa em Alzheimer, a gente pensa muito em óleo vegetal. Então, assim, ó, você para pensar. O óleo vegetal ele tem uma estrutura diferente da gordura animal. Então, quando você tem uma criança que é, nutrida, né, alimentada com uma fórmula infantil, que ao invés de ter uma gordura animal, tem um óleo vegetal, na hora Yep. de formar a membrana do neurônio, se você tem muito ácido graxo poliinsaturado, você vai levar esses ácidos graxos para a formação. O que vai acontecer? Eles têm mais risco de danos, de peroxidação. Então, a gente Estresse oxidativo, acredita, né?
De estresse oxidativo. Então, a gente acredita, e aí tem estudos mostrando mecanismos, né, que muitas demências têm uma relação muito grande com a ingestão desses óleos, que já vêm oxidados muitas vezes, porque pega a azeitona, aperta ela, sua mão fica oleosa. Pega a soja, aperta ela, sai nada, né? Então, milho, canola, que não é nem canola, né? É a couza. Então, você pega esses grãos, né, que vão virar o óleo, e você vai perceber o quê? Eles precisam ser, né, durante o processamento, para eles serem extraídos ali dos grãos, eles precisam ser elevados a altíssimas temperaturas para fazer essa extração e muitas vezes com adição de metais pesados. Então, eles já vêm oxidados, eles já têm, né, contaminantes, então eles realmente são muito ruins para a nossa saúde, tanto para a saúde cardiovascular, por causa dessa questão da oxidação, e da saúde cognitiva. Então, existe uma relação muito grande do aumento das demências com a introdução dos óleos vegetais, né, na nossa alimentação. Isso aí era uma das perguntas que eu ia te perguntar até. O que é que você achava do leite materno versus a fórmula para bebês recém-nascidos até esses 2 anos? E você já comentou sobre isso, né? Que a fórmula tem óleos vegetais e muitas das fórmulas têm açúcar também, né? Bem, é muito maltodextrina, né? Muito açúcar. Então, assim, o leite materno ele sempre vai ser superior, até porque não é só uma questão nutritiva, é uma questão, né, imunológica. Quando o bebê ele pega um resfriado e a saliva da boca toca o peito da mãe, aqueles vírus vão para o corpo da mãe e a mãe vai produzir anticorpos para poder cuidar, né? Para poder atacar ali os vírus, as bactérias, seja lá o que for, para poder melhorar a imunidade da criança. Então, não é só uma questão nutritiva, né? Tem vários outros motivos. Sempre vai ser superior o leite materno, ele é algo muito específico para aquela criança, é feito para aquela criança, com as necessidades daquela criança, então é muito perfeito. Agora, infelizmente, a gente sabe que tem muitas mães que não conseguem amamentar por diversos motivos, né? Desde questões anatômicas até questões de comportamental mesmo, muito estresse, não produz o leite. Então, as fórmulas infantis, elas seguem um regimento do Códex Alimentares. Então, elas têm que ter características que imitam o leite materno. Só que não é perfeito, então tem os óleos vegetais, né? Tem algumas que tem TCM, que é melhor. Elas têm adição muitas vezes de ômega 3, então eu sempre que vou orientar, eu sempre peço para ser uma fórmula com ômega 3, porque quando você tem um ômega 3 mais alto, na hora de formar os neurônios, você vai usar mais ômega 3, então você vai proteger um pouquinho na formação. Só que o que acontece? A fórmula infantil, ela tem muito açúcar também, né? Então, ela tem o mesmo sabor todo dia. Então, ela acaba modificando um pouco a questão do paladar da criança. Então, a criança que usa fórmula, quando ela vai para a introdução alimentar, ela tem mais dificuldade. A criança que está no leite materno, muitas vezes, a mãe comeu uma comida, o leite vai mudando de sabor, entendeu? Não é todo dia o Uhum. mesmo sabor. Então, até por questões de introdução alimentar, de memória, né, gustativa, é importante o leite materno e a fórmula não vai ter. Mas, infelizmente, a gente não tem, né, como fugir disso em algumas situações. Mas, de qualquer forma, eu não sei se você já viu, mas você já viu as propagandas de quando lançou o leite moça? Porque ele era um leite para criança. Era Sério? o primeiro leite que foi usado para criança foi o leite moça. Então, eles colocavam açúcar para não estragar, né? E para poder usar com as crianças. Então, o leite moça, se você procurar na internet, você vai ver as propagandas, né? O leite das crianças. Era leite moça, era como se fosse uma fórmula, entendeu? Era usado para alimentar as crianças. Então, assim, a gente já evoluiu muito, com certeza a gente já melhorou bastante, mas ainda não é 100%. Eu tenho, eu trabalho aí eu não sigo todas as diretrizes, né? Então, muitas vezes eu recebo pais que estão
fazendo coisas diferentes com os filhos. Às vezes eu fico assustada e eu falo: "Ai, meu Deus do céu", que às vezes foge muito do que a gente sabe, né, e aí começa a ser um experimento. Eu falo: "Cara, não vai fazer experimento com seu filho", mas tem gente que, realmente não quer dar a fórmula e não está conseguindo amamentar. Então eu tenho, famílias que fazem o próprio leite a partir do leite de vaca, né, e vão misturando o ômega 3. Então aí eu descobri que tem até um grupo nos Estados Unidos, tem um grupo no Facebook do pessoal dos Estados Unidos que já faz, que orienta isso. Eu não me aprofundei muito, mas os meus pacientes que seguem isso, eu não oriento, mas eu acompanho para ver se tem alguma deficiência, né? E vou orientando, principalmente na introdução alimentar. Eles tiveram um desenvolvimento muito bom. Então, quer dizer, Interessantíssimo. é interessante, mas é bem off-label, é bem fora Yeah. da realidade, né? Então, como nutricionista, eu não posso nem sugerir isso, porque eu não tenho estudo que comprova. Na minha profissão, eu só posso orientar aquilo que eu sou respaldada por estudos. Eu não preciso ser respaldada só por uma diretriz, eu posso ser respaldada por estudos científicos. Isso me garante, né, um pouco mais de liberdade para trabalhar. Mas aí, nesse caso, nem respaldo eu tenho. Então, é um acompanhamento mesmo. Entendi, entendi. Doutora, a gente já passou de 1 hora aqui, a gente só tinha combinado 1 hora para fazer essa conversa, mas eu tenho uma última pergunta para você. Primeiramente, eu queria só tocar no ponto ali que você estava comentando, né, sobre quão difícil é a relação das crianças com a comida hoje em dia, e que você é uma mãe bem diferente do que o normal, né, que você comentou. E eu só queria te falar, antes de fazer essa última pergunta, que eu acho que você está mais do que certa que isso deve ser imposto mesmo nas crianças. Eu tenho uma opinião muito forte nisso, porque eu vim de um background que eu comia muito açúcar, eu comia muito biscoito recheado, eu comia muito cereal com leite, todas essas coisas desde criança, meu irmão também. Mas eu percebi que isso impediu o meu desenvolvimento. Eu não tenho dúvida nisso. Eu não tenho dúvida nisso. E eu chamo essas comidas de armadilhas evolucionárias. Eu gosto muito de falar isso porque eles mentem para o nosso corpo, né? Então, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. É a mesma coisa. A criança não pode votar. Então, criança, para mim, criança também não devia estar comendo essas coisas. Com Eu tenho uma certeza. opinião muito forte nisso, muito forte nisso. E eu acho que você está mais do que certa, doutora. E parabéns, né, por pensar fora da caixa e aplicar isso na sua família. Eu acho isso muito legal e eu vou aplicar na minha. Eu vou aplicar na minha com certeza. E a minha última pergunta para hoje é os top 3 alimentos, os top 3 piores alimentos para crianças. Qual você acha que é, doutora? Nossa senhora, só posso falar três? Ai, eu acho que o biscoito recheado, ele é um alimento muito, muito prejudicial. É uma explosão de sabor, né? Ele tem o croque, ele tem, né, o açúcar, ele tem às vezes um salgadinho, ele tem aquele recheio que é uma gordura ruim, ele tem tudo, não sobra nada que é bom, não sobra nada, não tem nada ali que faz bem, né? E se consegue comer um pacote de biscoito recheado numa sentada, tipo 1.000 calorias, né? Então, assim, eu acho que o biscoito recheado ele é muito prático, você carrega, você coloca no casco, coloca em qualquer lugar, não estraga, né? Então, realmente, biscoito recheado. Agora, aqui em casa, o que é proibido e eu não abro mão, eu não aceito, e eu brigo, porque normalmente quando eu até deixo os meninos comerem biscoito recheado quando tá fora de casa, alguém oferece, eu não sou daquela mãe que proíbe tudo, não. Eu falo, não, pode comer aqui, você pode comer, não vai ter lá em casa. Agora, uma coisa que mesmo em qualquer lugar eu não aceito é bala chiclete, pirulito, esse açúcar, que é açúcar puro, que ele não tem nada, até o hábito de ficar chupando é ruim. Então, assim, isso é totalmente proibido aqui em casa, o tanto de corante que tem, né? Não pode. E refrigerante. Então, refrigerante Uhum. é outra coisa que para mim não é alimento.
Do mesmo jeito que eu não acho que um pirulito é alimento, para mim o refrigerante ele não é alimento, não tem qualquer necessidade, né, de oferecer isso para uma criança. Então, dá uma água com gás, dá um suco de maracujá, né? Vamos fazer uma água saborizada. Criança, gente, criança gosta de tudo, é só você estimular da forma correta. Então, Uhum. o meu pequenininho, ele é muito carnívoro, sabe? Se tiver fígado, é fígado no café da manhã, fígado no almoço, fígado no jantar. E se acaba o fígado antes de acabar a vontade dele de comer, ele fica nervoso. Eu já tive que sair de casa domingo, 8 horas da noite, para buscar fígado no Pão de Açúcar, porque ele fica muito triste quando ele quer comer o fígado e não tem fígado. E por que que ele gosta de fígado? Porque eu falei que ele ama. Falei, nossa, a mamãe comprou aquela carninha que você ama. Todos os dias da minha vida que eu fiz fígado, eu falei, mamãe comprou a carninha que você ama, aquela carninha macia, aquela carninha gostosa. E a criança, ela não tem essa memória. Eu gosto mesmo, mamãe tá me enganando. Não, ele, é, mamãe, aquela carninha gostosa, ai, que delícia. Então, eu fiz a cabeça dele para ele gostar de fígado. E eu falava com toda funcionária que entrava: se você falar mal do fígado, você vai embora. Se você não come, fala que você ama e que você vai comer depois. Entendeu? Mas ninguém pode falar mal de fígado aqui em casa, porque o que acontece? A criança escuta, ai, não, que nojo, não vou comer isso, ai, que... não quero comer, mamãe, não quero comer, entendeu? Então, Uhum. é muito importante a relação da mãe, a relação do pai, a relação das pessoas que vivem e que convivem com a criança, a relação delas com a alimentação vai trazer um pouquinho da alimentação, da relação que a criança vai ter. Então, vai ter um momento, Antônio, que eu sei que os meus filhos, eles vão se perder na alimentação. Na Uhum. adolescência, né, no início da fase adulta, que é a hora que você acha que você não tem tempo, né? Eu achava que eu não tinha, agora eu não tenho tempo. Mas eu achava que eu não tinha tempo quando eu estava na faculdade, eu achava que eu não tinha tempo quando eu me formei e comecei a trabalhar, entendeu? Então, naquele momento, eu sei que eles vão se perder, mas eu sei que assim que a ficha cair, que não vai demorar muito, tudo que eles viveram comigo, tudo que eles aprenderam vai voltar. E eles vão recuperar, entendeu? Então, eu sei que esse dia vai chegar e que eu vou sofrer, mas eu sei também que isso vai ser uma fase e que tudo que eu ensinei vai voltar. Porque isso acontece com a gente em outras áreas da vida, né? Tem coisa que a minha mãe brigava comigo, que eu ficava brava, e hoje eu falo, nossa, que legal, ainda bem que minha mãe fez isso, entendeu? Então, na alimentação não é diferente. E eu já tive o prazer de acompanhar menino de 10 e menino que de repente está com 15 e me procurou, falou: mamãe, eu quero ir naquela nutricionista, porque ela me ensinou uma coisa e agora eu consigo fazer. Então, eu tenho um paciente que, nossa, é um xodózinho, que eu atendi ele com 14 anos, com a cara cheia de espinha. E eu lembro que ele ficava indignado, porque eu falava algumas coisas, eu falava, mas eu não vou conseguir fazer isso. E hoje ele tem 20, mentira, já tem 22, está fazendo é, é, faculdade fora, e assim, super preocupado com a alimentação, então ele me manda rótulo, ele me manda aquilo. Então passou, ele não fez, mas ficou na cabeça. Depois ele pediu, mamãe, quero ir naquela nutricionista. Voltou, Uhum. e hoje ele quer seguir, entendeu? Então, são fases. E vai Sensacional. vai passar por uma fase difícil, mas depois ele vai lembrar disso tudo e ele vai conseguir voltar e depois, né, viver essa realidade com a família dele. Maravilha. Antes de gente acabar, eu só tenho dois comentários do que você falou. Você comentou que o Bono ou que o biscoito recheado é hiperpalatável. Eu me lembro quando eu comia Bono, que eu comia muito aquele biscoito recheado Bono, e eu me lembro do gosto até hoje, e eu me lembro da sensação que eu tinha assim que eu comia. É impressionante. Eu tenho a memória da minha emoção depois de eu comer esse tipo de biscoito recheado, depois de eu comer o bis, e basicamente só eu me lembro de soltando dopamina no meu cérebro. Eu conseguia É me uma lembrar como explosão, criança. É uma explosão total. E outra coisa também que eu queria comentar é que a minha cara era cheia de espinha antes de eu começar a dieta carnívora. Pocada de espinha ao ponto de eu pensar em tomar Rocutan várias vezes. E depois que eu comecei a comer uma alimentação menos inflamatória, com uma dieta carnívora,
Minhas espinhas sumiram todas. Então, eu dei graças a Deus porque o Rokutan, pelo que eu ouvi e pelo que eu li sobre, disrupt a lot of hormones. Os hormônios ficam todos bagunçados por causa do Ficou Rokutan. tudo E eu acho, isso. eu acho que isso é um perigo total, ainda mais para criança, para um menino de 15, 16, 17 anos tomar um remédio E é desse. muito comum, né? E é muito comum. Total. E essa questão, eu trabalho com modulação intestinal, né? Eu tenho esse trabalho voltado para o intestino, apesar de que todo nutricionista deveria fazer, porque é a base de tudo. Hoje a gente entende o quanto o que te faz mal no corpo, na pele, ele começa pelo intestino. Então, quando você Yep. começa a ter uma alimentação que é amiga do seu intestino, vários outros sintomas vão sumir. Fadiga, né? Aquele cansaço extremo, o cabelo que está caindo, né? As espinhas no rosto, a pele que às vezes é uma dermatite ou uma pele mais ressecada. São vários sintomas. E eu achei legal de um post seu que você colocava as fotos, né, de você, da sua evolução, e no final você colocava assim: e o meu cardiologista quer saber do meu colesterol. Tipo assim, você não está vendo tudo que está acontecendo comigo, o quanto eu mudei, o quanto eu melhorei, o quanto eu estou mais saudável, o quanto eu estou melhor, o que é o meu colesterol nisso tudo? Você está achando que agora eu tenho risco de morrer de doença cardiovascular? Então, é tão fácil enxergar e entender isso, né? Ver as melhoras metabólicas, comportamentais da pessoa, e as pessoas estão tão ali dentro da caixinha que elas não enxergam. É uma dissonância cognitiva. Você vê, mas você não enxerga. Você está olhando, mas você não está percebendo o que está acontecendo. Por quê? Ele está comendo carne. Meu Deus, o colesterol dele vai aumentar. O que tem o colesterol, afinal, né? Então, Yep. é uma lavagem cerebral que foi feita com a população, com os médicos, com os nutricionistas, e essa questão que você falou dos óleos vegetais, que você não imaginava que seria uma polêmica. Uma vez eu fui convidada para uma mesa redonda na Federal Unifesp, em Jabuticabá, não, Botucatu, e E o que é mesa redonda? uma mesa redonda, vários profissionais discutindo um tema. Ok. E quando eu falava assim, vamos comer comida de verdade, vamos comer manteiga, né? Não, é margarina. Margarina. E aí você fala assim, como assim um professor de faculdade falando para comer margarina com fitoesteróis? Assim, gente, verdade que vocês falam isso ainda? Eu aprendi isso lá 20 anos atrás, quando eu formei, vocês não estão evoluindo, vocês não estão lendo artigo. Cara, Antônio, o problema é esse. Você tem muitos artigos, muitos e muitos artigos defendendo a margarina, defendendo os pufas, né? E quando você vai Uhum. ler, você entende que aquilo ali, o desenho, a metodologia, e você fala assim, cara, esse povo, como é que um professor de faculdade, né, não consegue enxergar que o desenho está mal feito, que existem várias interpretações erradas, viés no estudo, e por isso eles estão fazendo essa conclusão. Só que os patrocínios, eles são muito fortes. Então, assim, enquanto tiver dinheiro envolvido, nós vamos ser mais fracos e eles vão ser mais fortes. E quem é convidado para palestrar, por exemplo, na nutrição, é justamente quem fala que a margarina é melhor. Nos Yep. congressos tradicionais, tá? Então, é quem fala que margarina é melhor, é quem fala da dieta mediterrânea, entendeu? Então, Uhum. existe aí todo um contexto destes porquês, né? E até, por exemplo, eu fui fazer uma reunião com o pessoal de uma empresa de mapeamento de microbiota. E aí falei assim, olha, para de falar mal da dieta cetogênica, que a dieta cetogênica vai aumentar a cadaverina, putrescina, ter mal. Gente, dieta cetogênica é rica em vegetais também, né? Uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, ela é rica em vegetais. Você vai ter alteração de microbiota com aumento de putrescina, cadaverina, né, das proteobactérias, se você tiver má digestão.
Se você tiver uma boa digestão, as fibras são absorvidas, não vai chegar no cólon para fermentar e para formar isso. Então, assim, ainda as pessoas, os profissionais, eles precisam aprofundar os estudos e a gente precisa tirar essa venda, né? A gente precisa limpar a lente, porque a gente não consegue enxergar a realidade. A verdade está ali, só que você só consegue correlacionar com aquilo que você já ouviu alguém falar. Então, quando eu escutei falar de low carb, né, a primeira vez, que foi com o Dr. Souto, eu falei, gente, isso está tudo no Leninger, que é um livro de bioquímica, isso está tudo na Margarida Aires, no Guyton, que são livros importantes, está tudo lá. Mas por que a gente não tem essa visão dessa forma? Por que a gente não consegue enxergar o jejum, a insulina, a resistência insulínica, como eu comecei a enxergar depois que eu entendi sobre low carb? Porque está tudo lá. Está tudo nos livros, ninguém está inventando nada novo. Só que você muda a forma que você enxerga a informação. Yeah. Muda o mundo, muda todo mundo. Então, eu vejo muito isso. Na modulação intestinal, né, na cardiologia, na própria endocrinologia, falando de diabetes, a gente morre de medo de doença cardiovascular, mas você manda o diabético comer igual um paciente que metaboliza bem o carboidrato, né? Então, a dieta é a mesma, muda muito pouco, entendeu? Então, é uma dissonância cognitiva. Os profissionais que não são muito proativos mesmo, não tem, gostam de seguir diretrizes, né? Uma vez eu discuti com uma amiga, falei assim, olha, você quer seguir diretriz? Siga as pessoas que estudam, siga as pessoas que estão na sua frente. Agora, se você não concorda, tente mudar a diretriz, esteja um passo à frente, quem sabe não vai ser você quem vai trazer uma informação para que uma nova diretriz seja feita. Então, eu nunca aceitei seguir só. Eu sempre questionei e sempre falei assim, eu quero estar na frente, eu quero estar na vanguarda, né? Então, eu quero ser das pessoas que quando virar a diretriz, eu vou falar assim, eu já sabia, entendeu? É. Foi exatamente isso que aconteceu com low carb. Quando eu comecei, eu era errada e meus professores falavam que eu era charlatã. Então, depois, agora que está muito mais, né, difundido e tal, está tudo bem. Agora a Daniela é uma nutricionista boa. Então, Eu estava vendo que na Austrália eles já estão recomendando uma dieta low carb para o tratamento de diabetes, mas não depois só de na muita luta. Austrália, Na Austrália, eu exato. não sei se é na Suíça ou na Suécia, já tem, eles já recomendam, já tem vários lugares e já foi reconhecida pela Sociedade de Estudos para o Diabetes, Sociedade Europeia de Estudos para o Diabetes, a low carb já foi reconhecida como uma dieta que pode ser usada, que pode ter bons resultados. Então, assim, já tem Yeah. mais tempo, né? Só que não é interessante, a gente não vai ter um patrocínio que vai fazer isso ser difundido como a Coca-Cola fez com o exercício físico, né? Que é a questão da Yeah. Coca-Cola. Rapaz, Daniela, a gente pode conversar o dia todo, você sabe disso, né? É muito A gente assunto. pode. É muito assunto, a gente pode conversar o dia todo. Eu acho que é bom a gente parar por aqui e marcar outra conversa. Depois, aí eu vou postar isso aqui no meu YouTube e depois a gente vai marcar outra conversa, porque isso aí que você ia comentar é um assunto muito interessante. Muito interessante. Isso da Coca-Cola inventar que a gente tem que correr mais para gastar mais e tá ok se você comer E chama donut, se você beber Coca. e chama a Michelle Obama ainda para ser como é que chama? Jesus. Eles colocaram a Michelle A Obama para face, poder né? entendeu? Então assim, eles são muito inteligentes, né, gente? Tem uma Muito história dinheiro, imensa muito aí do poder. lobby do açúcar e tal, isso tudo Exato. é muito falado entre a gente, né? Mas é pouco difundido porque não tem porquê, ninguém quer que isso vire verdade, né? Exatamente. O Ken Berry, o médico americano, ele está com outros médicos criando a American Diabetes Society aqui nos Estados Unidos para tratar diabetes com dieta cetogênica, dieta cetocarnívora e dieta carnívora. O que Pois é. a, o que a American Diabetes Association, que aqui existe há muito tempo, não está conseguindo fazer. Eles, obviamente, eles eram
antigamente patrocinados pelas empresas de açúcar, né? Então, ok, talvez eles tenham algum conflito de interesse, eu não estou culpando, não estou julgando ninguém, não estou culpando, falando que é culpado, mas é uma coisa assim que está na cara e aparentemente uma associação desse tamanho não consegue ver que já está funcionando em outros lugares e os rates de diabetes aqui nos Estados Unidos continuam crescendo fora de Continua série. crescendo. É Exatamente. muito, a história é muito longa, né? Muito. A gente tem um conhecimento bem superficial, porque deve ter muito mais coisa escondida por aí, mas o que a gente sabe já dá para a gente entender. Então, o profissional que estuda um pouquinho, ele já muda de lado, ele já entende. Não dá para a gente continuar seguindo diretriz, não dá para a gente continuar seguindo, né, sociedades, consensos, né? Seguir consenso, eu não consigo Uhum. consenso, seguir artigo, eu vou formar minha opinião e vou avaliar o que eu consigo ali no tete a tete, na hora que eu estou com o meu paciente, é só ele que importa. O consenso nenhum é Exato. importante. Né? Eu vou basear a minha conduta nos estudos que eu conheço, né, que tem relação com aquilo que ele vive. E aí, consenso fica para quem tem preguiça de estudar. Daniela, muito obrigado pela nossa conversa de hoje. Eu com certeza, depois de ver seu conteúdo e ter essa conversa com você, vou estar te indicando para todo mundo que vai perguntar para mim sobre nutricionistas, Ah, sobre obrigada. profissionais da área, porque realmente eu gostei demais da conversa e estou impressionado com o seu trabalho e com o seu pensamento. Muito obrigado. Obrigada, que isso. Obrigada. Tchau, tchau, Daniela. Até Tchau, mais.